as revelações de Jesus Cristo para a humanidade hoje. Hoje, nossa sétima lição e sétima e última lição, né? Hoje a gente vai encerrar esse ciclo, mas no final a gente vai conversar sobre mais uma oportunidade que a gente tem, tá bom? Então vamos iniciar com uma oração, logo em seguida a gente vai dar continuidade no nosso estudo. Então vamos orar. Santo Deus, bondoso, eterno e soberano, graças te damos por nos abençoar, nos levantar nesta manhã. Obrigado porque a tua misericórdia se renova mais uma vez em nossa vida. E aqui estamos juntos para poder meditar, estudar, desfrutar da tua palavra. E pedimos que o Senhor nos capacite com entendimento, com compreensão e também nos dê um coração aberto para que a tua palavra penetre o nosso ser e o Senhor realize em nós a tua vontade e o teu propósito. Muito obrigado por cada vida que aqui está nesse momento, que cada um possa terminar esse momento com o coração cheio da tua palavra e cheio de esperança. Nós agradecemos por ter nos ajudado a chegar até aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então. Vamos dar sequência no nosso estudo. Vou compartilhar agora a minha tela. Isto. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa sétima lição, sétima e última lição. Até aqui nós já estudamos, né? Fizemos uma introdução à Bíblia. Introduzimos, né, o aluno em questões de como ler a Bíblia, né, o que é capítulo, versículo, manusear, né? O objetivo dessa lição é aprender a manusear a Escritura, mesmo que a gente já sabe algumas coisas, mas é sempre bom a gente relembrar. Na lição 2 nós falamos sobre a culpabilidade do ser humano, ou seja, o ser humano ele é culpado perante Deus porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus ele providenciou Jesus como a resposta para a nossa culpa. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade de responder a essa resposta é nossa. E na lição 4 nós falamos sobre a resposta do ser humano a Cristo. Respondendo, a gente também precisa compreender que nós precisamos dar atenção à palavra de Jesus. E aí nós tivemos uma lição falando sobre Jesus Cristo e sua palavra. E logo em seguida, nós também falamos sobre Jesus Cristo e sua igreja. Falamos sobre o conceito, o que significa, mas, sobretudo, quem acrescenta cada um à igreja. Isso é importante porque não é o Edivaldo, não é qualquer outra pessoa que acrescenta alguém à igreja, até porque eu não tenho, né? Se alguém acrescenta na sua, então é porque é dele mesmo. Mas no nosso caso, quem acrescenta à igreja é Jesus, tá bom? E isso está baseado no livro de Atos, capítulo 2, inteiro lá, mas especialmente o verso 47. Você pode observar depois. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o nosso mestre. Ou seja, ele é o Senhor, ele é o professor, ele é o guia, ele é o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, hoje a nossa lição vai tratar desse tema, né, de Jesus sendo o nosso mestre, o nosso professor, o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso exemplo, né? Mas para a gente começar, é importante a gente saber, e essas são palavras de Jesus, né? Que ninguém pode
servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Nesse contexto, Jesus vai dizer que não é possível servir a Deus e as riquezas, mas é qualquer coisa que esteja competindo ali com o Senhor. Ou seja, qual é a ideia? Não dá para a gente viver dividido entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Vamos errar? Vamos, mas precisamos compreender a importância de mudar, de transformar a nossa vida. E isso exige de nós, certamente, um compromisso total. E aí, uma pergunta nesse momento, ela é importante. Quem vai guiar a nossa vida? Quem é que vai dar direção para a nossa vida? Se nós não decidirmos por um compromisso total, nós vamos ser guiados por algo ou por alguém. Porque a decisão de ser guiado por Jesus, ela precisa ser uma decisão consciente, ela precisa ser uma decisão comprometida, para que a vontade dele prevaleça em nossa vida. Jesus já nos ensinou, né? Como nós já dissemos no início, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, né? Qual é a lição? É que na vida nós sempre teremos duas escolhas. A vida é assim, é o mal e o bem, é o certo e o errado, é o torto e o direito. Sempre há duas possibilidades. E a pergunta é: qual você e eu vamos escolher? Porque sempre nós estaremos nessa posição da imagem, tendo que fazer escolhas. Qual caminho nós vamos seguir? Tá bom? Então é importante a gente pensar nisso. Por quê? Quando você se rende ao Mestre Jesus, é importante compreender que temos de renunciar a todas as outras lealdades e seu amor não mais poderá estar dividido. Quem vive uma vida dividida, certamente não vai permanecer. Vai chegar um momento em que a pessoa vai se afastar, porque não é possível viver assim, né? Até certo ponto se consegue, mas depois vai chegar num momento em que a pessoa ela vai abandonar. E aí a gente entra num processo da maior tragédia humana. Por quê? Porque aí a gente experimentou o caminho da verdade, mas abandonou em troca de um prazer momentâneo. Que essa não seja a nossa escolha. Não vamos viver dividido. Vamos viver concentrado na pessoa de Jesus. Se pecar, Jesus oferece para a gente a oportunidade do arrependimento, para que a gente volte com muita vontade de fazer diferente, tá bom? É assim que nós recebemos de Deus cada dia a renovação da sua misericórdia. Então, qual é a resposta, né, do cristão a Jesus Cristo? Então, a resposta do cristão a Jesus Cristo, como seu mestre, é a resposta de amor. É a forma que a gente tem de amar ou mostrar o nosso amor a Jesus é rendendo nossa vida a Ele em todo o momento, né? Nós não precisamos nos apresentar que somos fortes,
Por quê? Porque nós temos fraquezas. Mas se a gente reconhecer as nossas fraquezas e nos voltar a Jesus, ele nos fortalece e a gente vence todas as lutas que são apresentadas em nosso caminho. Então, a nossa resposta precisa ser uma resposta de amor. Como João disse, olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a iniciativa não é nossa. O amor de Deus é um amor generoso. Esse é o mesmo amor que ele pede de nós. Um amor que compreende que somos motivados pelo amor de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos colocar em sua presença. Às vezes a gente acha que é a gente que escolhe Deus, mas na verdade foi ele que nos escolheu primeiro. Veja bem, a escolha divina não anula a responsabilidade humana. Mas o fato de eu estar com Deus, de você estar com Deus, não faz de você e nem de mim melhor do que aquele que não escolheu. Nós somos todos iguais perante Ele. E todo mundo tem a mesma oportunidade. O que nós precisamos fazer é aproveitar. Aproveitar a oportunidade que recebemos dele. Tá bom? Agora, nós precisamos estar cientes de que essa escolha de amar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, vai nos trazer dificuldades em alguns momentos. Ou seja, servir a Cristo às vezes traz sofrimento para a gente, tribulações. Não porque a gente está procurando isso, mas porque se o mundo rejeita a Cristo, certamente vai rejeitar aquele que serve a Cristo. E aí você e eu, nesse momento, vai ter oportunidade de provar o nosso amor por Cristo. E ele nos alertou, não foi? Quando, antes de ir embora, ele disse assim, olha, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, olha que interessante aqui. Presta atenção na primeira parte, quando ele diz estas coisas, é o que ele disse antes, né? Ele está se despedindo dos discípulos, falou que o Espírito iria ajudá-los. Então, o Espírito de Deus, quando a gente entende que ele está dentro de nós por meio do novo nascimento, lembra? A gente falou um pouco sobre isso, mas ele está dizendo: olha, essas coisas que eu tenho dito para vocês, eu vou embora, mas eu vou enviar outro consolador, ele vai ajudar vocês. Ela vai produzir paz em vocês. Mas essa paz está em quem? É na nossa permanência em Jesus. Porque ele diz: para que tenhais paz em mim. Ou seja, se você ficar coladinho ali, grudadinho, permanecer em Jesus, você vai ter paz. E aí a segunda parte diz assim: no mundo passais por aflições. Aflições vêm de onde? Vem de fora ou vem de dentro? As aflições. De onde vêm as aflições? Vem de fora ou vem de dentro? Vem de dentro. As aflições, as tribulações, as dificuldades, vem de fora ou vem de dentro? Eu fiquei Você em tem dúvida. controle? Oi? Eu fiquei em dúvida. A Ok. primeira resposta foi que vem de dentro.
Mas Isso. depois eu também achei que vem de fora também. Ok. Porque, olha, no mundo, lembra bem, ó, no mundo passais por aflições. O que vem do mundo vem de fora. Você fica aflito por dentro, mas no mundo passais por aflições. Então, aquilo que vem do mundo ou do sistema desse mundo vem de fora. E a pergunta é: você tem controle sobre o que vem de fora? Não tem. Mas se você estiver em paz com Jesus, o que é que você vai ter na sequência? O que é que você vai ter? Tranquilidade, Oi? tranquilidade. Tranquilidade. Jesus diz aí, bom ânimo. Olha que legal. Então, se você, ó, qual é o processo aqui? É óbvio que as aflições, elas são produzidas, tá Isso, bom? tá bom. Tá certo, não tem erro aí. Elas são produzidas dentro da gente, mas elas são produzidas por coisas que vêm de fora. E a pergunta é: você controla o que vem de fora? Não, você não tem como controlar. Mas, se você está em paz com Jesus, você vai ter bom ânimo. E quem tem bom ânimo, qual é o resultado? Quem tem bom ânimo, qual é o resultado? Não, pegou? Tem Vence o controle com a mundo. situação. Oi? Vence o Estará em mundo. paz, né? Vence o mundo. Olha lá. Então veja bem, olha, pega o trecho aí para você ver, ó. De onde vêm as aflições? Vem do mundo. Vem do mundo. Mas se você está em paz com Jesus, você vai ter bom ânimo. E quem tem bom ânimo vence o mundo. Então, o que que Jesus está dizendo para a gente? Olha, esse sistema que você vive, ele vai trazer problema para você. Mas se você tiver paz em mim, você vai ter bom ânimo. E se você tiver bom ânimo, você vai vencer o sistema desse mundo. Entendeu? O mundo aqui não é a criação de Deus que ele está falando, é o sistema desse mundo. É a forma que esse mundo vive que traz dificuldade para você e para mim. Mas se você está em paz com Jesus, você vai vencer o sistema desse mundo, que causa aflição, que causa tribulação, que persegue aquele que segue Jesus. Tá bom? Eu gosto sempre de trazer isso, por quê? Porque para você entender que se você prestar atenção na palavra, você vai conseguir vencer as injustiças desse mundo. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer feliz os perseguidos por causa da justiça. O que que é? Quando é que alguém vai ser perseguido por causa da justiça? Você consegue entender isso? E se você é perseguido por causa da justiça, Jesus diz que você é bem-aventurado. Por que que você é bem-aventurado? É que você vai ser perseguido por causa da justiça. Você entende isso? Vamos rápido, vamos trocar essa ideia, porque para a gente poder compreender que se você está em sofrimento por causa de Cristo, entenda que isso faz parte do servir a Cristo. Faz parte porque esse mundo e seu sistema não aceita a Cristo. Então, o que é ou quando é que você vai ser perseguido por causa da justiça? Para isso, você precisa entender o que é a justiça.
E nesse contexto aqui, a justiça é a vida reta diante de Deus. Se você decidir viver retamente, o que vai acontecer? Você vai rejeitar a forma, a maneira, os pensamentos desse mundo. Consequentemente, você vai se posicionar contra o sistema desse mundo. Naturalmente, você vai ser perseguido. E eu também, todos nós. Só que aí Jesus disse: se isso acontecer, você é bem-aventurado. Você é mais que feliz. Por quê? Por que que você é mais que feliz? Agora eu quero ouvir sua voz, né? É. Acho que era o meu, Fernando, não era o seu, tá? Pode ficar tranquilo. Você ia falar? Fala agora, vamos ver se vai dar certo. Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, acredito que nós somos perseguidos quando fazemos o que é certo, né? Sim. Tá bom. Então, mas por que? Jesus disse que a gente é bem-aventurado. Mas por que a gente é bem-aventurado? Porque o reino de Deus é nosso. Olha que beleza. Ele diz lá, porque deles é o reino dos céus, né? Ou o reino de Deus, é a mesma coisa, tá bom? Ok? Acho que agora estabilizou novamente, né? Vamos lá, então. Vou compartilhar novamente, vamos ver se vai dar certo. Faz parte, né? Faz parte. Vamos lá. Então é isso, olha, tá vendo? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Qual é a lição aqui? Jesus está dizendo, olha, não estranha isso que está acontecendo com vocês. Porque antes de vocês passarem por isso, alguém já passou antes de vocês. Os profetas já experimentaram isso que vocês estão experimentando. Então não se espante, né, com essa questão, tá bom? Então Jesus não prometeu que a vida cristã seria livre de problemas. Ou seja, ele não enganou os seus discípulos. Ele deixou claro que haveria dificuldades. Muito pelo contrário, ele explicou que o nosso amor seria mal entendido e rejeitado muitas vezes, em várias ocasiões. Ele explicou que sofreríamos por causa da nossa fé, passando por tribulações e aflições por sua causa. De nossa parte, ele espera fidelidade, apesar do custo pessoal, como ele próprio disse. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, como é que você compreende isso? Se não tomar a sua cruz e for após ele, não é digno dele. Como é que você compreende isso? Em que situações que isso é exigido de nós? Vamos refletir um pouco sobre isso. Mais um pouco, né? Vou aproveitar esse momento. Tá bom? Em que momentos que Jesus diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Como que você entende esse trecho? E em que situações que isso é exigido de nós? Alguém tem alguma ideia? Vamos conversar, porque é bom esse ouvir suas. Às vezes a internet não ajuda, mas dá para a gente aproveitar quando ela funciona bem. Tá bom? Como que você compreende esse... É Mateus 10:38, né? E quem não toma a sua cruz e vem após mim,
não é digno de mim. Em quais situações que isso é exigido de você? Quando Jesus fala de tomarmos a sua cruz, ele está falando da gente assumir que quando nós estamos com ele, nós estamos caminhando para a morte. Então, se nós não entendermos assim, nós vamos ficar achando que Deus nos abandonou quando a gente estiver em sofrimento por causa dele. Só que ele já disse que assumir essa responsabilidade de estar com ele nos torna dignos dele. E, consequentemente, nós vamos participar daquilo que é dele. Então, nós não podemos esquecer que, sim, caminhar para a cruz é caminho de morte. Mas ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar também. Então, nós não precisamos nos preocupar com o que vão fazer com o nosso corpo. E sim, precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria identidade. Porque se você entende quem você é e quem você serve, nada vai tirar você do caminho. Você sabe quem você é? Se você entende quem você é e quem você serve, nada vai tirar você do caminho. Então lembra disso, que as dificuldades, elas nos assolam, mas em Cristo, nós somos vencedores sempre, tá? Isso você pode confirmar. Abra sua Bíblia em Romanos, me veio na mente agora, tá? Romanos capítulo 8, depois dessa observação, aí veio essa escritura na minha cabeça, olha. Romanos capítulo 8, a partir do 31. Olha que texto lindo, né? Diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então faz sentido, não é? Tomar a cruz e ir após Jesus. Porque com ele nós receberemos gratuitamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Estamos falando sobre isso, né? Ou angústia, aflições, lembra? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se estivesse na igreja, aí a pessoa ia falar, né? Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Gente, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Vamos caminhar com Jesus. Vamos permanecer em Jesus. Tá bom? O autêntico seguidor de Cristo tem de levar sua própria cruz de responsabilidade, mesmo que ela seja pesada. Porém, esta cruz é uma cruz suportável, pois Cristo nos prometeu que irá ajudar a carregá-la sempre. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não existe o verdadeiro descanso fora de Jesus. Não existe. Se você está cansado, sobrecarregado, entrega esse fardo na mão de Jesus. Se você está pressionado por causa da ansiedade, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, de mim, tá bom? Você acha isso um pouco fanático? Tomar a cruz, viver somente pensando em Jesus? Não é. Não é fanatismo. É compreensão de que nós seguimos uma pessoa, seguimos um homem que nos ofereceu exemplo para seguirmos os seus passos, mas nos deu esperança quando ele diz que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Passaremos aflições, mas nós já sabemos o resultado. Nós somos os únicos na face da terra que entra numa competição sabendo que já é vencedor. Que coisa! Ok? Bom, então não é fanático. Aquele que não tem Jesus Cristo em seu coração também leva uma cruz pesadíssima de problemas emocionais, morais, familiares, financeiros, etc. E hoje parece que está muito em evidência, não é? Existe um vazio no ser humano. E se ele não se voltar para Deus, ele vai ficar carregando esse peso o resto da vida. Esta cruz do mundo é muito pesada, muito mais pesada. Por quê? Porque sem Cristo, você tem de carregá-la sozinho. Afinal de contas, carregar a cruz do mundo à toa, sem destino, leva à decepção total e é o caminho de morte. Morte, aqui, aquele momento em de separação eterna de Deus. Porque para o servo de Deus, a morte não é o fim. Não é o fim. É o início de uma eternidade com Deus. Porque eterno nós já somos. Participar da eternidade nós já participamos aqui. Por quê? Porque nós não vamos, a morte não tem domínio sobre nós. E não sou eu que estou falando. Romanos capítulo 6, verso 9, o Paulo vai falar sobre isso. Tá bom? Que nós já participamos da vida eterna aqui. 1 João 5,13 vai falar sobre isso. João escreveu. Estou escrevendo para vocês para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é terão. É tem, é presente. E se você tem essa convicção, você vai ter condições de vencer os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, seus desafios. Então vamos encarar a nova vida em Cristo. Vamos fazer parte dela. Se você ainda não faz, toma a decisão. Como é que faz isso? Não é? Nós precisamos ser sepultados com Cristo para uma nova vida. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Mestre e Senhor, nós resolvemos andar nos seus passos, imitá-lo, né? Porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Tá bom? Tem tanto detalhe assim que a gente fica, eu fico pelo menos abismado com o que Deus nos oferece e que nos anima a continuar. Nossa vida nova é uma demonstração da morte de Jesus e sua ressurreição, conforme escreveu Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, do 1 ao 11. Eu gostaria de destacar os versos 3 e 4. Né? Se você puder abrir sua Bíblia, bom, a minha já está em Romanos, olha que interessante, né? O que diz Romanos 6, 3 e 4? Olha. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O verso 5. Porque se fomos unidos a ele, com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Está vendo? A nossa união com Cristo se dá na morte através do batismo. Então, o batismo eu volto lá porque só para explicar aqui. No batismo nós morremos com Cristo e ressurgimos para viver uma nova vida. Uma nova vida longe do pecado, lutando para fazer a vontade de Deus. Assim como Cristo morreu, nós também morremos no batismo. Nossa natureza pecaminosa, dominada por suas ambições e paixões, é destruída na morte do nosso antigo ser. Nós nos levantamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso aqui é importantíssimo. O que significa a palavra batismo? Você lembra? A gente falou sobre isso lá atrás, né? Lembra? Significa imersão. Sempre quando você lê batismo, lembra disso. Porque o batismo, ele representa a morte. Mas quando você levanta, representa uma nova vida. Esse simbolismo precisa estar em nossa mente quando nós entregamos nossa vida a Deus. Segundo o apóstolo Paulo, somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Nossa vida agora é uma resposta positiva à vontade de Deus. Não somos mais fracos e vacilantes, mas nos tornamos obreiros produtivos, obreiros e obreiras de Deus, né? Produtivos no reino de Deus. Nosso trabalho é uma obra de amor, em agradecimento a Jesus Cristo por ter dado sua vida por nós. Romanos capítulo 5, verso 8, nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O quanto que isso dá ânimo para você? O quanto que isso te impulsiona a fazer a vontade de Cristo? Lembra, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo, nos tornamos amigos. O quanto isso te anima, o quanto isso te impulsiona a colocar Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos uma esperança maior. Por quê? Porque Cristo vive em nós.
E aqui tem algo, eu diria, magnífico, né, para nós, né? Nós temos uma esperança maior, a de uma vida mais pacífica, ampla e eterna. Paulo disse que Cristo vivia nele, capacitando-o para a sua grande tarefa no reino de Deus. Logo, Gálatas 2:20 nos diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que experiência! Como é que a gente faz para ter isso, né? O que significa a expressão Cristo vive em mim para você? O que significa? Pode falar o que vier na sua mente. Pode falar, não tem problema. Eu só quero ouvir a sua voz, tá bom? Fala, o que significa essa expressão? Cristo vive em mim, para você. Pode falar. O que essa expressão representa, significa para você? Essa expressão, Cristo vive em mim. Nunca tinha pensado sobre ela? Pensa agora. Tá bom. Paulo disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não consegui entender. Acho que o som também não tá legal. Não sei se está chegando bom para vocês. Está chegando o meu? Tá? O de vocês, não sei, de alguns de vocês parece que não está chegando bem para mim. Roseli, fala, Roseli. Deixa eu ver se vai chegar o bem da Roseli. Tá chegando bem aqui a sua voz. Olha, e a sua também para mim. Agora, do seu Arthur, E a o do microfone Fernando. e a do Fernando não estão funcionando bem. Chega a mim também. Eu acho que o problema são os homens, eu acho. Tá me ouvindo, Edivaldo? Com chiado, né? Tá chiado também. Ah, Tá chiado também. Não sei por que que tá acontecendo. Bem-vindo, eu ia falar divino, meu Deus. Eu ia falar divino. Bem-vindo. Você fala, abre o seu para eu ver. Tá chegando muito bem, Edivaldo, aqui. Eu dele também. E o seu também tá chegando muito bem. Eu acho que o Fernando e o Arthur, eles estão com alguma interferência, né? Eu acho, no microfone, ou o microfone não tá legal, tá? Eu acho. Charlene, Oi, fala você também. Edivaldo, a sua voz está chegando bem aqui. Tá me ouvindo bem agora? Agora ficou bom. Agora ficou excelente o seu. Não sei por quê. Oi, o meu? Tá bom também. Todos estão funcionando bem agora. Agora ficou só o do Fernando, que a gente não sabe. e agora? Tá ótimo Agora. Agora tá bom. Melhorou, hein? Eu acho que eu sei o que aconteceu. Sabe o que foi? A nossa paciência. Nós desenvolvemos Também. paciência. É isso, é somente um momento, é um momento de aprender alguma coisa. Tá bom? Mas o que significa essa expressão, Cristo vive em mim, para você? Cristo é tudo e agora não vive mais eu. É Cristo que Opa, vive. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. É isso, gente. Até cantor a gente vira nessa hora. Louvado seja Deus sempre, tá bom? É para a glória de Deus isso, tá bom? É isso. Vamos acreditar nisso.
Porque ele pode fazer diferença em nossa vida, tá bom? É isso aí. A emoção faz parte do processo de Cristo, né? Porque ele Verdade. é Toca, né? tudo para nós, toca mesmo. Vamos aprender, então, o que significa essa expressão. Mas tá certinho, seu Arthur, é isso mesmo. Significa que a vida é uma resposta diária ao amor de Deus para conosco. Você não vai permitir que nada, nem ninguém, impeça você de continuar seguindo a Cristo. Porque Ele é tudo. Já não vivemos para nós mesmos, mas sim para Deus e para os outros, né? Para os outros. Aí precisava corrigir, né? Ou outros. Não, é os outros, tá bom? Ai, ai. Então, significa também, olha, viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Lembra disso? Significa que agora compreendi que não pertenço a mim mesmo. Pois, se Cristo vive em mim, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Tá bom? Significa que eu pertenço a Cristo. E que Paulo diz: não sois de vós mesmos. Se não sou de mim mesmo, não tenho direito de fazer o que quero comigo. Hoje está uma onda, não está? O corpo é meu, faço o que eu quero. Não. Bom, se você acha que assim é, então você não está seguindo a Cristo. Porque o corpo do cristão não pertence a ele. E você acha que eu tirei isso da minha cabeça? Dá uma olhadinha comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Dá uma olhadinha para você ver. Gente, hoje está essa onda de o corpo é meu, faço o que eu quero. Pare. O cristão que pensa assim não entendeu que Cristo vive nele. Não entendeu. E precisa mudar logo de pensamento. Olha o que diz 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vira mais uma página aí. 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Vou ler pausado para ver se dá para entender. E que não sois de vós mesmos? O cristão que acha que o seu corpo é dele, ele pode fazer o que quer, ele não entendeu que Cristo vive nele. O mundo talvez pense assim, mas vai dar conta do que está fazendo com o seu próprio corpo. Mas o cristão, de onde ele tirou essa ideia de que o corpo é dele, ele faz o que quer? Não. O cristão, verso 20. Qual é a razão disso? Porque fostes comprados. Alguém pagou o preço pela sua vida. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tudo bem? Então, mais claro do que isso, tá? Só se Jesus aparecer aqui e falar para mim, aí eu acredito. Tudo bem, você pode pensar assim, mas você vai estar só se afastando dele. Nós não temos o direito de fazer o que queremos com o nosso corpo, porque nós pertencemos a Jesus. Tá bom? Amar a Deus e ao próximo é uma necessidade.
é uma necessidade. Jesus jamais se interessou em separar o amor em dois departamentos. Amor a um nível para Deus e de outro para o ser humano. O primeiro mandamento, conforme Jesus, é amar a Deus. Mas, decididamente, ele também acrescentou o segundo, amar ao próximo. Então, se eu quero mostrar amor por Deus, preciso amar o outro. Mas eu não tenho condições de amar o outro se eu não respeito nem o meu próprio corpo, que é santuário do Espírito. Entende? Em Cristo, nosso relacionamento não é somente com Deus, mas também com seus outros filhos aqui na terra. Isto é, com os irmãos na igreja e com as pessoas confusas e perdidas ao redor do mundo. Edivaldo, e se eu encontrar alguém que chegou com o corpo todo danificado, todo machucado, todo usado de maneira inadequada, Deus perdoa todo o passado, mas espera um futuro diferente a partir daquele momento. Tá bom? É isso que a gente precisa compreender cada vez mais. Ao trabalharmos com nossos irmãos em Cristo, o egoísmo pessoal e a inveja não reinam mais. Cada um procura servir aos outros, sem cobiça ou partidarismo. Passamos a partir de então ter a mente de Cristo. Ele se humilhou e se tornou um servo. Isso é importante para a gente compreender a natureza do nosso serviço a Deus. Não temos em vista nossos próprios interesses. Colocamos os interesses dos outros acima dos nossos, servindo assim a Jesus. Que nós possamos ter isso em mente cada vez mais. A vida cristã é uma vida completa em Jesus, né? Mas o que é a vida cristã? Ela é motivada, alimentada e sustentada pela palavra de Deus. Você lembra desse trecho aqui, ó, 1 Pedro 2:2? Alguém lembra? Eu sei que faz tempo, né? Foi lá no começo que a gente falou sobre ele, não é? Mas ele vai falar como crianças, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual da palavra de Deus. Por quê? Porque é ela que nos sustenta, tá bom? É ela quem nos alimenta. Fortalecida, a vida cristã é fortalecida, otimista e cheia de frutos na fé. É importante. Eu gosto muito de Romanos. Filipenses também 4:13, mas é mais conhecido, né? Romanos 15:13 tem uma palavra de esperança magnífica para a gente, olha. Olha que lindo. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança. Filipenses 4:13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas lembra que antes Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja de fartura ou de escassez. É isso. É o poder de Deus atuando em nós. Nós também, a vida cristã é uma vida sóbria, justa e cheia de genuína piedade. O que é piedade? Temor a Deus. Prática daquilo que é correto. Essa é a pessoa que vive na piedade, tá bom? Tito 2:12, o Paulo escrevendo nessa carta a esse irmão, uma carta pessoal. Olha o que vai dizer, vai falar para a gente renunciar, né? Ok? Renunciar, depois de ter encontrado a graça.
Vou ler o 11 e o 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E se ela se tornou salvadora a você, olha o que vai acontecer. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é que a graça faz por nós? Ela nos educa. Ela nos transforma. Ela nos faz viver de forma sensata, justa e piedosa. Bonito, né? Eu acho bonito. A vida cristã é também compassiva em relação às necessidades dos outros. Pode perguntar. Não cortou. Ai, Agora voltou. voltou? Voltou. A internet hoje está desafiando a nossa paciência, né? Mas nós queremos declarar que nós somos pacientes. Ponto. É isso. Tá bom? Ok. Vamos retomar, então. Alguém tem alguma observação que gostaria de fazer? A vida cristã, então, é compassiva em relação às necessidades dos outros. Tá bom? A palavra religião, ela aparece na carta de Tiago. A religião pura e sem mácula, Tiago vai dizer, né? Mas o que é religião? A palavra religião vem do latim, tá? Religare. Então é importante a gente entender que religião é aquilo que nos liga a Deus. Então quem foi que nos ligou ou religou, né, a Deus? Foi Jesus Cristo. Então a nossa religião é Jesus. E como é que nós mostramos que a nossa religião é Jesus? É quando a gente pratica boas obras pelos outros, quando a gente se preocupa uns com os outros, tá bom? A palavra, ela envolve temor, respeito, prática em relação a Deus, adoração a Deus, tá bom? Só para a gente entender que é uma palavra que evoca essa ligação que a gente tem com Deus, e essa ligação ela surge a partir do momento em que eu pratico boas obras a favor do outro. Tá bom? Tiago, capítulo 1, 26 e 27, traz esse pensamento, e Tito também. Ela é dedicada às boas obras, e aqui uma observação. Efésios 2:10 vai falar que nós fomos criados para boas obras. Não são as obras que nos salvam. Porque no capítulo 2, verso 8 de Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura, quer dizer, criação, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, por que eu faço boas obras? É porque eu sou salvo e não para ser salvo. Entende? Espero que você compreenda isso também, que as boas obras, elas são o resultado da operação salvífica de Deus em nós. Nós não fazemos boas obras para a salvação, e sim porque somos salvos por meio de Jesus. A vida cristã é santa e repleta de profunda adoração espiritual. Aqui algo importante, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração a Deus, ela é estritamente espiritual. Ela não é física. Tá? E ela é de acordo com a verdade, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Então, se você quer aprender a adorar, precisa ler a Nova Aliança. Por exemplo, Deus fala para a gente cantar
louvores a Ele. Não tocar, mas cantar. Então, hoje a gente só canta. A gente não toca instrumentos em louvor a Deus, porque Ele não pediu na nova aliança. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso no próximo estudo. E possivelmente vai ser no próximo... Travou de novo. Opa, vamos lá. Agora eu não estou ouvindo. Eita, nós. Voltou. Voltou? Voltou. Deixa eu Eu só acho que... questionar. Então, é por isso que a Igreja de Cristo não tem instrumento, né? Só o coral. Opa, boa, boa. É exatamente. A Igreja de Jesus Cristo, e aqui de Jesus Cristo entende que não é uma denominação, pertence a Cristo. Igreja de Cristo, ou Igreja de Deus, podia ser também, tá? Podia ser Igreja do Senhor, porque na verdade a ênfase Cristo é o cabeça, tá? Mas só para frisar esse ponto, foi bem lembrado, João 4:24, vamos ler uma sequência de escrituras que pode nos ajudar nisso. João 4:24, que foi o texto citado aí nesse momento. Já a Roseli, ela observou, então a gente vai dar alguns textos só para entender. A Igreja de Jesus, ela não usa instrumentos musicais na adoração. O louvor é a capela, né? Só voz. Ah, mas é porque a igreja não tem condições de comprar, ou porque ela... Não é por causa disso. É porque a gente entende que nós seguimos a palavra. E a palavra não autoriza no Novo Testamento. No Antigo Testamento se usava, na Nova Aliança não. Então, 4:24 diz assim... Então, a gente vai ler do 19 até o 24, para dar o contexto maior, tá? Jesus está conversando com a mulher samaritana, tá? E aí disse assim, olha. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus revelou algumas coisas da vida dela, né? E aí ela percebeu. Ele diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de se adorar. Então, vamos lá. Ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Tá bom? Que é o Monte Gerizim, né? Existiam dois montes, o Monte da Bênção e da Maldição, Ebal e Gerizim. Aí ela diz, este monte aqui é o monte onde a gente deve adorar, que é a adoração dos samaritanos, tá? Ela é samaritana, lembra disso. Aí disse-lhe Jesus, mulher. Aí ela disse assim também, né? Vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adorar. Aí Jesus vai falar algo para ela. Olha o que ele diz. E ambas adorações usam instrumentos, tá? É importante também frisar isso. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem ali onde eles estão, nem em Jerusalém, vai mudar alguma coisa, né? Adorareis o Pai. Aí ele diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Então, a adoração, ela vai mudar. Mas o meio de salvação, ou a origem da salvação, não. Porque a salvação vem dos judeus, que é o povo de Deus no Antigo Testamento. Tá bom? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Que vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Só ele não deu todos os detalhes aqui, mas ele falou, vai ser em espírito, ou seja, não é físico, e em verdade, de acordo com a verdade revelada. E aí aqui, ele lembra, é uma profecia, e a igreja vai começar em Atos capítulo 2, e como é que vai ser a adoração da igreja? Então, Efésios capítulo 5, dá uma olhadinha, Efésios capítulo 5, a igreja já existe, né?
aqui nessa carta, é óbvio, né? Mas olha o que vai dizer. Vamos ler o 18 ao 20. 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Falando não é tocando, né? E onde? Entre vós. De que maneira? Com salmos, entoando, outro verbo, entoar não é tocar, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 verbos: falando, entoando e louvando. Tocando não tem. Colossenses 3 também. Vamos ler do 15 ao 17, que é um texto paralelo, né? Só para você observar como o louvor foi ensinado. Olha o que diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a palavra está sempre presente. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O último trecho, só para a gente fechar esse ponto. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Olha o que diz. Pode falar. Esse capítulo, versículo antes aí, qual que é mesmo? Colossenses 3, do 15 ao 17. Eu li. Tá, ok? Obrigado. Agora, Hebreus 13:15. O último, tá bom? Só para a gente, senão a gente vai passar do nosso horário. Ai, ai. Hebreus 13:15. Olha o que diz. Esse aqui é magnífico para mim, né? Diz assim: por meio de Jesus. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana, né? Tá bom? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Olha lá, sempre, sempre é continuamente. O que é para oferecer a Deus sempre? Sacrifício de louvor. Que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome. Tranquilo? São esses assim. Tem mais, mas a gente vai ficar com esses, tá bom? Espero que ajude você a pensar na adoração a Deus, né? Aí, Edivaldo, eu não posso ouvir um louvor com instrumentos. Não está falando sobre isso. Está falando sobre adoração. No momento em que você estiver adorando a Deus com a igreja, como deve ser o louvor. Ok? Ah, Edivaldo, eu gosto de tocar um violão. Será que eu não posso tocar? Mais uma vez, não está falando sobre isso. Está falando sobre o momento da reunião de adoração. Tudo bem? Então é isso. Espero que ajude a gente aí a ficar com a palavra sempre. Ok? Sim. Vamos lá, caminhando mais uma vez. Vamos tentar. Se travar, você me avisa. Obrigado, Roseli. A Roseli está sempre atenta aí que está acontecendo. Isso é bom. Ok? Bom, a vida cristã, ela é cheia do Espírito de Deus, o qual produz nesta vida o autêntico fruto espiritual: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Isso é importantíssimo, não é? Por quê? Porque se você entregou sua vida a Jesus, Deus deu o Espírito para habitar em você. E o Espírito produz o seu fruto. Isso aqui não são os frutos do Espírito, é o fruto. E dentro do fruto tem as virtudes do Espírito. Ou seja, se você tem o Espírito, você tem o fruto. E precisa desenvolver as virtudes do Espírito. Não é? Associado a esse trecho, abra comigo em 2 Pedro 1, de 5 a 7. Olha que lindo esse trecho. Ah, eu acho tudo lindo, né? Mas é mesmo, é tudo muito bonito. Eu acho tudo lindo isso aqui, ó. Olha que lindo esse daqui, gente. Se você quiser crescer, você consegue crescer na graça, no conhecimento, né? Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, quer dizer, esforço, ok? Esforço, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Aí, Pedro, isso, o que vai acontecer? Verso 8, olha lá. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! Amém. Se você continuar firme nessa busca, você vai ser um discípulo, uma discípula, um cristão, uma cristã produtiva. Produtivo, não inativo. Não inativa. Ok? É isso. Como cristãos, conforme nossa oportunidade, fazemos o bem para as pessoas, especialmente para outros cristãos. Não cumprimos nossas obras de amor sozinhos e independentemente. Não. Mas sim com os nossos irmãos na fé. Isso gera em nós o quê? Ou deve gerar, né? Deve gerar a alegria de compartilhar. Vai ser prazeroso compartilhar daquilo que Deus tem dado a você, a mim, tá bom? Espero que você encontre cada vez mais essa alegria. Mas é necessário compreender que Cristo é a cabeça do corpo, a igreja, tá bom? Na sua carta à igreja de Corinto, Paulo usou uma bela analogia tirada do corpo humano para indicar como nós, cristãos, deveríamos trabalhar juntos no corpo de Cristo. O que trata esse trecho? Ele fala dos dons, os membros do corpo. Todos os membros são importantes, ele vai dizer. Isso é importante para a gente. Vamos ler uma parte desse trecho, né? Não vamos ler todo o trecho, mas uma parte a gente precisa ler, só para fortalecer o pensamento em Cristo. Vamos ler de 4 a 7, tá? De 4 a 7. Isso aqui é importante, porque assim, o que a gente aprende? Que a igreja, ela não é uma organização hierárquica. Não é. Ela é um organismo vivo. Repito, a igreja não é uma organização hierárquica. Não tem membro melhor que isso.
Todos os membros são iguais, são importantes. Ela é um organismo vivo, cujo cabeça é Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, ou melhor, 12, de 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Somos todos iguais, está vendo? Olha os 5. E há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deu para entender esse trecho? Se você já entregou sua vida a Jesus, você tem o mesmo Espírito que eu tenho. Se você está servindo a Jesus, você tem o mesmo Senhor que eu tenho. Se nós estamos unidos, é Deus quem está realizando em nós, o mesmo Deus. E qual é o objetivo disso? O bem comum. É o seu bem, é o meu bem. É eu buscando o seu bem, é você buscando o meu bem. Entendeu? O bem comum, a comunidade de Cristo, guiada pelo cabeça. Faz sentido isso para você? Temos uma só cabeça para este corpo. Jesus Cristo, nosso mestre. Estamos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, por causa do nosso batismo, que também é um só. Efésios 4:5. No corpo de Cristo, sua igreja, todos nós temos um só propósito: honrar o cabeça, honrar a Cristo. Tá bom? É isso. E aí, quando a gente lê Efésios 4, de 4 a 6, o Paulo vai dizer: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. São os 7 uns aí. E o número 7, você sabe, é o número que representa plenitude. Então, se nós queremos a plenitude de Deus, nós precisamos estar ligados ao cabeça. Cristo, quem conduz o corpo. Tá bom? Espero que sim, né? Como Paulo nos disse, no tocante ao corpo humano, cada membro tem seu próprio funcionamento. Da mesma forma, cada membro da igreja tem seu papel especial. Leia depois o texto na íntegra de 1 Coríntios capítulo 12. Mas aquele trecho que a gente leu de 4 a 7 já nos dá esse parâmetro, né, para a gente entender. Tá bom? Para a gente entender. Há diversos dons, mas o Espírito é um. Há diversos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. E tudo isso nós fazemos para quê? Com qual propósito? Visando o bem comum. Porque o mesmo Deus nos guia, o mesmo cabeça nos guia, nos conduz. Tá bom? Espero que sim. Neste trabalho, atuamos em sintonia. Damos preferência uns aos outros em honra e amor. Porque não trabalhamos para nós mesmos, mas sim para glorificar a Deus e proclamar as boas novas de Jesus. Ou seja, o Evangelho, né? Com toda certeza. Trabalhamos para instruir as pessoas sobre como viver no reino de Deus, no reino do Senhor. A obra do corpo de Cristo é anunciar aos homens que existe uma saída definitiva para a sua culpabilidade. Apesar de termos sido perdidos em nossos pecados, Jesus Cristo morreu por todos para que fôssemos salvos. Trabalhamos para instruir as pessoas sobre como viver no reino do Senhor,
Esse é nosso propósito. Nos ajudar mutuamente, guiados pelo mesmo cabeça. Tá bom? Por quê? A igreja não é uma hierarquia. Ela não é uma organização hierárquica. Ela é um organismo vivo, cujo cabeça do corpo é Cristo. A obra do corpo de Cristo é anunciar aos homens que existe uma saída definitiva para a sua culpabilidade. Apesar de termos sido perdidos em nossos pecados, Jesus Cristo morreu por todos para que fôssemos salvos. Está repetindo aí, eu acho que para frisar, para grudar em nossa cabeça, né? Ai, ai. Enfim, vamos manter a alegria de compartilhar, cientes do perdão e da comunhão que agora desfrutamos em Deus, né? E é um prazer podermos ensinar você sobre esta nova vida tão abençoada, tão significativa. Por exemplo, a comunhão que João tinha com Jesus era tão significativa para ele que sempre se sentia incentivado a compartilhar dela com os outros. Espero que você encontre motivos para compartilhar da sua fé com as pessoas. E de onde vêm esses motivos? É da compreensão do que Deus fez por mim, do que Deus fez por você. Não seria maravilhoso se você também pudesse sentir conosco esta imensa alegria em Cristo? Com toda certeza. Se você já entregou sua vida a Jesus, você já tem essa alegria. Mas se você não entregou, você pode ter. Você pode compreender. É uma grande satisfação saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Abra em Romanos para você ver. Vamos descobrir. Qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Se você conhece esse trecho, Romanos 8:28, eu acho que a maioria conhece, né? Ou lembra, né? Mas olha o que diz o trecho completo, assim, ó. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a minha pergunta é, qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Você consegue encontrar aí, nesse momento? Qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Nós fomos predestinados para quê? Abra a sua Bíblia, que aí você encontra a resposta. Tá bom? Qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Ou seja, o que é produzido? Nós nos tornamos o quê? Conseguiu observar? A resposta está no 29, né? Porque a pergunta foi feita baseada no 28. Então a resposta está no 29. Qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Nós nos tornamos A imagem de seu filho. Isso. Olha que maravilha. Então vamos lá. Se você ler Romanos 8 completo, dá mais entendimento ainda. Mas ó, pensa comigo. Se você está passando dificuldade, se você está enfrentando lutas,
se você está enfrentando perseguições, maus tratos, humilhações, aí o 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem. Mas qual é esse bem? Aí o 29 diz: Deus nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que significa isso na prática? Nós nos tornamos parecidos com Jesus. Por meio do quê? Da dor, do sofrimento, da dificuldade. A fim de que seja ele o primogênito dentre muitos irmãos. Que maravilha, não é? Então, se você está passando dificuldade, sofrimento por causa de Jesus, glorifique a Deus. Porque você está se tornando, na sua persistência e perseverança, a imagem do Filho. Uau, hein? Por essa, talvez você não esperava. Talvez. Talvez. Espero que você se regozije nisso, porque realmente é maravilhoso isso. Eu acho, né? Tá bom? Vamos continuar. Um dia Deus irá selar as palavras da profecia do precioso livro da vida. Os que se encontrarem no reino dos céus serão de Deus. E os que o rejeitarem serão rejeitados por ele. Em Mateus 10, 32 e 33, ele vai dizer: quem me confessa, eu confesso. Quem me nega, vai ser negado. Deus nos garante que, através de Cristo, podemos ter acesso a uma existência superior àquela que o mundo nos oferece. Uma existência eterna com ele. Tá bom? É exatamente essa comunhão tão significativa e satisfatória com Jesus Cristo que nós queremos transmitir a você, estudante da Palavra de Deus. Todos nós aqui, tá bom? É exatamente isso. Queremos que você também sinta o amor de Cristo, buscando nele a tranquilidade, a paz, o amor e a segurança que sentimos seguindo o seu caminho. Lembra que Jesus disse lá no começo, quando a gente começou esse momento? O que ele disse? Se você tiver paz em mim, neste mundo você vai passar aflição, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Se você está em paz com Jesus, as aflições, ou seja, aquilo que vem de fora, não vai dominar você. Você vai ter ânimo, coragem para enfrentar, porque você já sabe que você é vencedor nessa batalha. Oramos para que você se submeta a Jesus Cristo de corpo e alma, obedecendo-o conforme seus requisitos, e que você seja incorporado na sua gloriosa igreja, da qual ele é o cabeça, ele é o Senhor. A igreja manifesta a sabedoria de Deus. Estas são algumas das revelações de Jesus Cristo para a sua vida. As seguintes passagens bíblicas vão ajudar você a encerrar seus estudos meditando na importância da salvação de sua alma e das bênçãos que Deus nos concede. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 3,15. Estimula a gente a buscar sempre as sagradas letras, desde a infância, desde o início da nossa carreira cristã. Por quê? Porque elas podem nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. E aí você vai ficar com essa responsabilidade de ler os demais textos para meditar e se regozijar naquilo que Deus oferece
para você e para mim, tá bom? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e com Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe e te guarde, e que todas essas lições possam ajudar você a fortalecer a sua fé e continuar seguindo aquele que é o cabeça, que é o Senhor e dono da igreja. Não há outro. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor. Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Alguma observação? Qualquer coisa. Fique à vontade, se tiver nesse momento. Ok? Então, que Deus abençoe e guarde sempre a sua vida. Amém. Eita. Muito obrigado, Edivaldo, por esse estudo maravilhoso. A gente só tem a